Olá, a gente continua lendo o Evangelho de João, hoje no capítulo 8, do versículo 21 ao 28. Vamos lá. Jesus então falou a eles mais uma vez: Eu vou embora, vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Vocês não podem ir para onde eu vou. Os habitantes da Judéia perguntavam: Ele vai se matar? É por isso que diz que não podemos ir aonde ele vai? Vocês vêm aqui de baixo, disse-lhe Jesus, mas eu vim do alto. Vocês são deste mundo. Eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que morreriam em seus pecados. Vejam, isso é o que acontecerá se não crerem que eu sou ele. Quem é você? Perguntaram ele. Exatamente o que eu tenho dito a vocês desde o início, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas a dizer a respeito de vocês, e sim também contra vocês. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo o que ouvi dele. Então, entenderam que Jesus estava falando sobre o Pai. Então Jesus lhes disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou ele, e que nunca ajo por minha própria iniciativa. Digo exatamente o que meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que lhe agrada. Jesus continua conversando com as pessoas de Jerusalém, em especial essa conversa dirigida aos religiosos, aos fariseus, aos levitas, a essa gente que está dialogando com ele e questionando a sua messianidade, né? E ele fala desse movimento: eu vou embora e vocês vão procurar por mim, mas morrerão em seus pecados, porque não pode ir para onde eu vou. É interessante essa vida de Jesus, essa vida de atravessamento de Jesus, de jornada, né? De jornada como esse povo que foi chamado desde Abraão para ser esse povo que sai, que caminha, que vai para um lugar onde o Senhor vai mostrar, né? Esse povo que é chamado do Egito. Ele está conversando com essa tradição. E ele diz: eu estou caminhando, vocês não, vocês morrerão nos pecados de vocês. E isso aqui é tanto do ponto de vista mais amplo, escatológico, essa morte, mas também mais imediato. Israel estava para ser estava invadido pelos romanos e estava para acontecer muita coisa ali, como a derrubada do templo nos anos 70. É um tempo, eles estão vivendo um tempo de muita turbulência, e Deus aparece entre eles. Jesus se apresenta e diz: olha, eu estou me movimentando e vocês vão me procurar, só que vocês não vão me encontrar porque vocês não sabem para onde eu vou. E aí eles perguntam se ele vai se matar. Interessante essa pergunta, né? Ele vai se matar, por isso não podemos ir para onde ele vai? Parece uma pergunta irônica. Para mim isso é irônico, soa maldoso, sabe? Imaginar que ele tivesse uma disposição para o suicídio, que ele tivesse uma disposição para a morte. Talvez conte mais o desejo deles mesmos em matar Jesus. Talvez conte mais sobre o coração deles. É isso que às vezes a gente faz. A gente está pensando uma coisa, aquela pessoa está te irritando e você inverte, né? Será que vai se matar? Né? É um jeito irônico, é um jeito de dar vazão para a ironia, para o escárnio, para aquelas ideias que estão no coração deles de morte e que vai aparecer logo na frente. E que lugar é esse para onde você vai? Eles não perguntam: o que é isso de morrer nos nossos pecados? Do que o senhor está falando? E aí Jesus continua, Jesus não responde, né? Jesus tem esse jeito, eu diria, renitente, esse jeito provocador, profundamente provocador, né? Porque Jesus não responde. Jesus, diferente do que ele faz com algumas pessoas, né? Com a mulher à beira do tanque, com o próprio Nicodemos, com a mulher do fluxo de sangue, com o cego Bartimeu, com as pessoas que ele vai encontrando no caminho, com Marta, com Maria.
Lázaro, ele tem esse trabalho com os religiosos, ele tem pouca paciência, ele trabalha de um jeito bem para descortinar. É como se o remédio para esse tipo de hipocrisia religiosa e para esse tipo de estado de pecado, tem um estado de pecado. E aqui a gente não está falando de pecado como moralidade, sexualidade, que geralmente é o que a gente associa, né? Até hoje a gente associa pecado a essas coisas. A gente está falando de um tipo renitente de pecado, volta a palavra renitente, um tipo renitente, um tipo insistente de pecado, que é aquele que vê a Deus e que é iluminado pela sua luz e que a recusa. E que diante dessa provocação, dessa presença, o que gera é incômodo. Jesus é um incômodo, Jesus gera mal-estar. E ele diz, vocês vêm aqui de baixo, eu vim do alto, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que morreriam em seus pecados. Vejam, isso é o que acontecerá se não crerem que sou ele. Se vocês não crerem que eu sou ele, vocês vão morrer nos seus pecados. É engraçado porque o horizonte da morte está posto tanto a Jesus como a eles, mas são caminhos completamente diferentes, porque morrer nos próprios pecados é morrer nessa ignorância a respeito de Deus, no sentido de eles estão lá sofrendo a própria história, a própria invasão dos romanos, a própria incoerência daquilo tudo que está acontecendo, né? As coisas não estão funcionando direito. Você serve a Deus, mas você fala assim, puxa, o que é isso? No final das contas, a gente está aqui sofrendo, né? Tá tudo bagunçado. E Jesus aparece, a verdadeira face do Pai, e você fica lá lutando contra aquilo, né? E se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer. Ou seja, esse ponto, a morte está posta como um horizonte, mas é um horizonte diferente. A gente pode morrer no pecado, ou a gente pode morrer em Deus. E quando a gente morre em Deus, a gente não morre, a gente passa da vida para a morte. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, mesmo que esteja morto, viverá. É uma passagem, é um jeito de viver. Não tem a ver com cessação da própria existência, tem a ver com estar conectado com isso que é a vontade de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Vocês vão morrer, eles morreram mesmo, mas morreram de um jeito terrível, né? Morreram sem entender que Jesus era o Messias. E o que isso importa? O que isso importa olha, tem uma potência de vida em Deus, tem uma mensagem de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus entre vós, de Deus entre nós que vocês ignoram. Porque vocês olham para cima e veem os poderes e dizem, Deus não pode estar entre nós se a gente está passando por esses sofrimentos. Deus está aqui, está entre vocês, eu estou aqui, né? E eles dizem, quem é você? Quem é você? Quem é você? E essa pergunta, Jesus responde exatamente o que eu tenho dito a vocês desde o início, respondeu Jesus. Eu estou dizendo, ele está dizendo. E é engraçado que ele diz sem dizer, né? Ele não está dizendo toda hora, todo tempo, eu sou o Messias, eu sou o Messias. Ele está dizendo, olha, as minhas palavras são espírito e vida. Escutem, escutem, escutem. Vejam o que eu estou fazendo, olhem para mim. Eu tenho muitas coisas a dizer a respeito de vocês. E sim, também contra vocês. Tenho muita coisa a dizer de vocês e contra vocês. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, eu digo ao mundo o que ouvi dele. Ele continua, ele diz, eu não vou entrar nesse embate, eu só estou dizendo o que eu ouço do Pai. Eles não entenderam que Jesus estava falando sobre o Pai, eles não se davam conta disso. Então Jesus diz, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou ele e que nunca ajo por minha própria iniciativa, digo exatamente o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que lhe agrada. Vai ter um momento, Jesus está dizendo, que vocês vão me levantar, que é o momento da cruz, né? Quando vocês me levantarem. Quando vocês me levantarem, vocês verão, vocês saberão que eu sou ele. É engraçado, porque é como se
no advento da cruz, no momento da cruz, no momento da crucificação, Jesus está dizendo, vocês vão saber. E o interessante é que mesmo sabendo, muitos não se converterão, né? Muitos dirão, pois é, era mesmo, matamos mesmo. Nossa, matamos mesmo. Fazer o quê? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa é a triste verdade, muitas vezes. É a triste verdade, inclusive, do nosso tempo. A bondade de Deus se manifesta de muitas formas e há, inclusive no nosso tempo, essa resistência à bondade, à misericórdia, ao amor de Deus, a mansidão de Jesus, que é incompreensível. E Jesus está dizendo, vocês vão me levantar e vocês saberão. E o que eu queria deixar para você é que na nossa geração, nesse tempo, a minha oração é que a gente não morra nos nossos pecados e que a gente siga Jesus, a gente não morra nos nossos pecados nesse sentido, sabe? Pecado nesse sentido de não abraçar o bem, o amor de Deus, a verdade, a gente não ter o coração cooptado pelos poderes, a gente não tem inveja dos homens maus, mas a gente vê no Nazareno, nesse Jesus, a própria manifestação de Deus. E dizer, Senhor, eu quero te seguir. Senhor, me explica então do que se trata. Senhor, muda o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa te ver. É isso, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.